Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e se pôs a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam como que embaraçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminhavam? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram então dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e o encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: os insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que iria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinham acontecido pelo caminho e como havia reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o episódio de Emaús reflete a estrutura fundamental da celebração de hoje. Com efeito, distingue-se com nitidez a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico. Antes de tudo, a palavra de Deus,
que se encarnou, revela-se aos discípulos na proclamação da palavra, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quão rica deve ter tido essa catequese ministrada por Jesus. Depois, o pão vivo descido do céu manifesta-se ao partir o pão. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e deu a eles. A Eucaristia é o sacramento que nos põe em íntima comunhão com o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, glorificação de Jesus. Bem compreendida, queridos filhos e filhas na fé, e celebrada com fé, a Eucaristia incendeia o coração do cristão e projeta para a missão. Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. O incansável peregrino, não ficas preso nas malhas da morte. Ressuscitado, continuas a percorrer as estradas do mundo e a insidez da vida dos homens e das mulheres de todos os tempos. Dá-nos a graça de reconhecer tua presença nos nossos semelhantes e no sacramento da Eucaristia. Rezem comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me deste com amor. Todos os dons que me deste, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.